Bem, boa noite a todos os amigos aqui presentes, no Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, e boa noite aos companheiros que sempre nos acompanham, os internautas. E nessa noite nós temos a grata satisfação de termos mais uma vez a presença de doutora Gilca Miranda, que traz para nós o tema Pedis e Obtereis, que com certeza será de uma riqueza muito grande. Através dos seus conhecimentos poderemos ter uma verdadeira noção do que seja essa mensagem tão bela do Mestre Jesus. Então eu peço à doutora Gilca que venha até e dê início à sua palestra. Uma boa noite. Bem, boa noite a todos. Para mim é a satisfação de estar aqui nessa casa de oração, de luz, de paz. Agradecer o convite de Jean. E a gente poder conversar sobre um tema à luz da doutrina espírita. E agora, dessa feita, o capítulo 27 do Evangelho, que é o Pedi e Obtereis. E o Evangelho já inicia com uma passagem lá de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8, quando Jesus já ressalta que quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, digo-vos, eles receberão sua recompensa. Então, mais uma vez, o grande Mestre Jesus, o nosso governador espiritual, aquele que é o nosso guia e modelo, nos traz a importância da prece. Eu inicio já com essa imagem que a gente coloca aqui, que é a imagem de Jesus orando. Uma imagem que faz a gente refletir. Quando a gente vai pensar, o que seria prece? O que significa? Vem do latim, não é? Prex, que significa pedido, súplica, um voto, um desejo. Então, Gandhi já dizia, a prece é uma comunicação com o divino em nós. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que traz exatamente a comunicação da espiritualidade superior, através dos médiuns, codificado, organizado pelo querido fundador da doutrina espírita, Allan Kardec, e traz exatamente o significado dessa prece, que é uma invocação, mediante o qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Então, o quanto é importante a gente manter a conectividade com esse ser superior, deixado pelo Mestre Jesus, onde ele vem trazer aquela imagem do Deus amor, não mais aquele Deus antropomórfico, aquela imagem que ainda perdura em muitos de nós, aquele Senhor de barba sentado num trono e redigindo sentenças irremediáveis, implacáveis. Essa visão, uma visão que ainda prevalece, ela foi muito reforçada na época da Idade Média. A gente tem 1000 anos de Idade Média, e se a gente for lembrar dos nossos atavismos, que são as nossas lembranças de outras existências, essa imagem ainda é muito forte do ser humano, de um ser implacável, quando Jesus já trouxe há mais de 2000 anos, e a grande missão do Espiritismo com o cristianismo redivivo, reviver a mensagem do Cristo, é exatamente trazer a mensagem do Deus amor, não mais o Deus dos exércitos, aquele Deus que era mantido na imagem do Antigo Testamento. É lógico, não que Deus tenha mudado, Deus sempre foi o mesmo, Deus sempre foi um Deus amor, mas a imagem que se mantinha antes da vinda de Jesus era necessário para conter os grandes impulsos de uma humanidade ainda tão infantil, em que pese que a infantilidade, em muitos aspectos, ainda se mantém, uma vez que ainda estamos muito longe de adquirir a maturidade necessária. Mas a maturidade que Jesus nos trouxe da ideia do grande mestre Jesus é de Deus amor. E veja como essa mensagem de Jesus
quando passa de Deus amor, e quando a gente entra em conexão com esse Deus amor, o Livro dos Espíritos, que é o livro base da doutrina espírita, o primeiro livro da codificação, onde Allan Kardec, muito bem preparado, faz as perguntas para que a espiritualidade superior possa nos trazer informações que a humanidade sempre quis saber, de onde vim, para onde eu vou, por que eu sofro. Então, lá na pergunta 658, Kardec perguntou: a prece é agradável a Deus? E a espiritualidade, os espíritos venerandos, respondem: a prece é sempre agradável a Deus, quando ela é ditada pelo coração. E é importante a gente apontar isso, porque quantas vezes, e essa passagem aqui, que eu inaugurei a nossa conversa, lá em Mateus, exatamente traz a advertência de Jesus, de que lá nas sinagogas, os hipócritas o faziam assim, ditando as preces de maneira automática, o automatismo, sem que seja ditada pelo coração. Onde a resposta das entidades venerantes é exatamente: a intenção é tudo. Então, é preferível a prece íntima, no íntimo do coração, do que aquela prece lida, por muito bela que ela seja, porque a gente sabe que tem preces muito bonitas, mas se só recitada, sem que haja um sentimento perdurando no homem, ela não cria uma conectividade. Então, é agradável a Deus quando ela é dita com fé, com fervor e com sinceridade. E é importante a gente estar atento a isso, porque esses atos a que Jesus advertia, cabe essa advertência ainda para os dias de hoje. Seguindo o Livro dos Espíritos, na pergunta 619, ela diz: qual é o caráter geral da prece? Ou seja, qual é o objetivo da prece, desse petitório que nós fazemos para a divindade? A prece, ela vem como um ato de adoração, né? Pensar em Deus é se aproximar do grande Criador, é a criatura direto com o seu Criador, é se colocar em comunicação. Então ela tem esses três objetivos: de louvar a Deus, de pedir e de agradecer, né? Mas a pergunta seguinte diz: e a prece torna o homem melhor? O fato de nós expressarmos as orações vai nos tornar melhor? Acerca disso, eu gostaria de lembrar algumas perguntas do Livro dos Espíritos. Duas perguntas são, digamos, que a gente pode fazer uma conexão com essa pergunta. A pergunta 909 e a pergunta 919, quando ele diz quais são os meios que a gente tem para a gente se melhorar. Porque quando ele diz tornar melhor, ao mesmo tempo também a gente pode pensar: só com a prece, como é que eu faço para me tornar melhor? E aí a pergunta lá na 919 diz que a gente conhecendo a nós mesmos, né? Então a prece, ela vem, quando ele diz torna melhor, porque quando traz a prece com fervor e com confiança, ele nos torna mais forte e faz com que a gente possa conter as nossas más inclinações. Porque como a gente ainda não tem um autoconhecimento, que a gente não tem, nós sabemos que nós somos sombra e luz, todos nós, com exceção do grande mestre Jesus, que foi o único ser perfeito, o Espírito puro que pisou aqui na terra, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia. Todos nós temos as nossas imperfeições, as nossas, né, a nossa luz, nossa sombra. E aí ele vai nos dar um norte à prece, para que a gente possa se fortalecer com relação às tentações. Então ele vai nos mandar espíritos bons para nos assistir. Então veja aí o importante dessa conexão, né? E esse é um auxílio que, veja como é importante o restante da resposta. É um auxílio que jamais se recusa. Ou seja, todas as preces, ela tem conectividade. É claro, lembrando, desde que ela tenha o sentimento. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A pergunta 660A, dando continuidade, se ela torna ou não melhor, é bem interessante. Sabe por quê? Porque ela diz o seguinte: como é
que certas pessoas que oram muito são, não obstante, né, toda aquela oração, de mau caráter, ciosas, invejosas, intratáveis, carentes de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosas. Ele diz, ó, se a prece torna o homem melhor, a pergunta seguinte é completando a primeira, essa 660. Ele pergunta, a prece torna? Ele diz, sim, porque faz com que a gente tenha a ajuda dos espíritos superiores, que a gente tenha uma força para a gente poder manter, conter as nossas más inclinações. Mas ela diz o seguinte, então como é? O codificador Kardec diz, olha, se ela torna a pessoa melhor, como é que tem gente que ora muito, que vive orando, vive nos templos orando, ora em casa, tem ritual de preces, inclusive preces longas, e mesmo assim tem todos esses aspectos negativos, né? De inveja, de ausência de benevolência, de não ser indulgente, ou seja, está apontando, condenando, muitas vezes julgando, e com vícios. E a resposta da espiritualidade é essencial. Ela é exatamente compatível com a primeira. O essencial não é orar, mas orar bem. Essas pessoas creem que todo o mérito está na extensão da prece, ou seja, orar muito, orar bastante, e fecham os olhos sobre os seus próprios defeitos. A prece para elas é uma ocupação, um emprego de tempo, mas não um estudo delas mesmas, não é um remédio. Veja bem a resposta, não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como o remédio é empregado. O remédio, ou seja, o fato de utilizar da prece, ela vai ter um resultado, mas a maneira como a pessoa está empregando a prece, sem emoção, sem conexão, às vezes nem sem pensar naquilo que você está expressando, às vezes, muitas vezes até se atendo à beleza do conteúdo da prece, mas sem passar pelo sentimento. E a pergunta 601 vai seguir e diz, poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? O Evangelho acerca disso nos faz refletir, porque ele diz assim, Deus nos conhece, Ele é presciente, onisciente, Ele nos conhece, Ele sabe quais são as nossas necessidades. Então, será que Ele vai perdoar nossas faltas só a gente orando? Será que é possível o perdão? E aí ele vai responder à espiritualidade, Deus conhece o que é o bem e o mal, e a prece não vai ocultar nossas faltas, né? Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não obtém senão mudando a sua conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras. E quanto a isso, é muito importante a gente lembrar que as grandes ações também são uma forma de prece. É um complemento daquele momento. É lógico que a gente não está dizendo que não seja importante aquele momento de você se conectar, de conversar com Deus, de fazer aquela oração. Mas o que ele está querendo dizer é que não vai tirar se a gente mantém o padrão de conduta do mesmo jeito. Aliás, muitas pessoas fazem disso uma muleta. Não muda de comportamento e continua com o que a gente conhece como atos exteriores. Que, aliás, digamos assim, é uma grande falha para muitos que se ligam à religião. As pessoas estarem nos templos, orando. A gente vai até contar daqui a pouco um caso para vocês, que está no livro Reportagem de Além Túmulo, que é um livro de psicografia de Chico, ditado pelo espírito Humberto de Campos, que exatamente mostra esse equívoco que muitos de nós cometemos. Então, quais seriam os efeitos dessa prece? Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos. A gente já falou sobre isso. Que vai sustentar as boas resoluções e nos inspirar. Ele adquire uma força moral necessária para vencer as dificuldades e poder desviar do mal. E aí, a pergunta 662 do Livro dos Espíritos nos pergunta, será que a gente pode
se utilizar da prece para orar por outro? Porque a gente precisa, no momento de solidariedade, a gente muitas vezes, e até acontece isso, das pessoas pedirem, né? Olha, você ora por mim? Será que é possível essa intercessão pelo outro? E o que na verdade, Jesus dá um exemplo muito grande acerca disso, porque ele orava pelos seus discípulos. Ele orava até pelos perseguidores. Então, na verdade, a resposta a essa pergunta é: sim, claro. O espírito de quem ora atua pela vontade de praticar o bem. Aí a gente vai atrair os bons espíritos para que a gente, através do pensamento e da vontade, a gente operar aquela energia, aquela quantidade de fluidos que vai atingir, através do pensamento e da vontade, o outro. Não é? A prece que fazemos por outro é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode se chamar em auxílio daquele por quem oramos, os espíritos bons. Aliás, acerca disso, a gente pode lembrar de algumas passagens nos livros de André Luiz, nos livros A Vida do Mundo Espiritual, que é aquela coleção que a gente conhece, que aliás é outro aspecto da doutrina espírita que é espetacular. Qual é outra religião que traz a visão do mundo espiritual? A doutrina espírita nos traz uma perspectiva. Todas as mensagens que André Luiz nos traz trazem um alargamento da visão de algo que a humanidade nunca teve. E com relação a isso, a gente tem algumas passagens de orações, inclusive nos diversos livros, onde a gente tem missões, inclusive missões que vêm por causa da prece. É impressionante o poder da prece. Essa prece para você mesmo, ou intercessória, quando muitas vezes vem equipes espirituais para trabalhar numa missão em virtude de uma oração intercessória ou uma oração feita, né, em benefício da própria pessoa. Então, aí o que a gente traz aí é onde se encontra esse poder da prece. É exatamente no pensamento, na forma de energia. E hoje a gente vê que a ciência já comprova isso. O que é possível, a gente vive mergulhado no fluido cósmico universal, né? É lógico que a ciência ainda não compreende, vai chegar, está chegando, né? Tem aí a física quântica, a gente tem já a comprovação das ondas, onde é capaz dos fluidos interceptarem. Então, no pensamento, através da forma de energia, o pensamento, através do poder da prece, ele vai ultrapassando as ondas magnéticas, chegando até o lugar que a gente pretende. Então, tanto que essa comprovação científica, ela vem acontecendo através de estudos. Certa feita, um grupo de cientistas fez um estudo com alguns grupos para fazer tratamento com pacientes. Então, um grupo de doentes foi submetido a um grupo de orações. As pessoas com as mesmas doenças, né? Um grupo com a enfermidade e outro grupo também com aquela mesma enfermidade. Um foi submetido a um tratamento medicamentoso e também através de um grupo de orações, né? E o outro apenas com tratamento medicamentoso. E depois os cientistas, é lógico que isso é um ramo da ciência. Hoje nós temos até matérias, cadeiras em universidades, inclusive aqui no Brasil, acerca da espiritualidade, né? Já mostrando a própria ciência trabalhando em cima desses conhecimentos. Então, quando a gente fala em ciência, seria alguns cientistas, claro. Mas esse grupo demonstrou que esses enfermos que tiveram, além do tratamento medicamentoso, um tratamento com um grupo de orações, teve um resultado muito mais
exitoso do que aquele grupo que não foi submetido àquelas orações. A gente vai até falar um pouco mais disso, porque está lá no Livro dos Médiuns, que é o segundo livro da codificação, que demonstra essa possibilidade. Então, o veículo do pensamento, que é o fluido cósmico universal, que nós estamos mergulhados nele, este fluido recebe da vontade uma impulsão. Então, o fluido magnético, ele é impulsionado através da nossa vontade, quando nós proferimos a prece com vigor, com vontade e com sentimento. Então, ele é o veículo de pensamento. Como o ar é do som. O som se propaga através do ar e o que propaga, o que impulsiona esse fluido para que nós possamos atingir determinado local, determinada pessoa, é exatamente o pensamento. Com a diferença que as vibrações do ar são circunscritas, né? É lógico que o ar ele vai ficar circunscrito a determinado espaço de lugar, ao passo que o fluido universal se estende ao infinito. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso, que é possível atingir lugares muito mais amplos, claro, do que esse paralelo que a gente fez do som com relação ao ar, que é circunscrito. Bem, então, essa transmissão de pensamento acontece através da corrente fluídica, dirigindo o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, ou de encarnado para desencarnado ou vice-versa. Há uma corrente fluídica que se estabelece entre um e outro, transmitindo de um a outro o pensamento, né? Inclusive no livro O Tesouro dos Espíritas, Herculano Pires nos diz: a própria ciência materialista está hoje provando o poder do pensamento e a sua capacidade de transmissão ao infinito. Então, fazendo um complemento do que eu falei aqui, das experiências que alguns cientistas, hoje nós temos vários médicos, nós temos a Associação Jurídica, Associação Médica Espírita, que é a AME, em vários estados do Brasil. Temos a AME também Brasil, né, que a nível nacional. Então, onde a gente tem vários médicos, em que pese ainda a gente ter muitos cientistas ainda céticos, mas a própria ciência está cada vez mais comprovando, né, essa possibilidade de transmissão. Então, a própria ciência está comprovando o poder do pensamento e sua capacidade de transmissão infinita. O pensamento empregado na prece leva ainda a carga emotiva dos mais puros e profundos sentimentos. Veja que além da gente transmitir, a transmissão, ela é um fluido que vai purificado através... É lógico que vai depender da emanação, da fonte, claro. Quanto mais a fonte pura, de sentimentos, de emoção, mais o fluido energético vai com vigor e com eficácia. Então, vai muito de como você vai proferir aquela prece. Eu também fiz um apontamento lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que é esse que a gente se refere. Há também uma passagem que diz: 100 pessoas juntas podem... Porque algumas pessoas podem pensar assim: será que é importante ter uma quantidade muito grande de pessoas fazendo a oração? Quanto mais pessoas, melhor. Aparentemente, a gente pode pensar que sim, que a quantidade de pessoas é bom, pode ser, mas vai depender do sentimento que emana daquelas pessoas. Por quê? 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma mesma aspiração, orarão como verdadeiros irmãos em Deus. E a força, e mais força terá a prece que lhe dirigem. Ou seja, uma oração de 2 ou 3 pessoas pode ter mais força do que 100. Porque não é a quantidade, é a qualidade do sentimento que vai emanar. Por isso que eu estou falando aqui que a emanação dos fluidos, a qualidade dele vai depender da fonte, de onde ela saia. Na pergunta 663, o Livro dos Espíritos, Kardec ainda pergunta: as preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Porque outra questão também
que o Evangelho aborda. Bem, alguém poderia perguntar assim, não, para que eu vou orar tanto, se Deus já sabe o que é que eu tenho que fazer? Não tem a lei de causa e efeito, né? Tudo que eu fiz lá, né? Em outra vida ou nesta vida, porque as causas das nossas aflições podem ser causas anteriores ou atuais. Então, alguém poderia perguntar assim, bem, eu vou orar, mas será que vai mudar a natureza da minha prova? Vai desviar o curso da prova que eu tinha que passar? Ou da expiação que porventura eu tivesse que passar? Veja que é algo bastante interessante para a gente refletir. Aí a espiritualidade nos vem com uma resposta espetacular. Vossas provas estão entre as mãos de Deus e há as que devem ser suportadas até o fim. Então não vai mudar nossas provas. Até porque nós estamos submetidos na lei de Deus. E não seria justo. Não só porque Deus, não porque Deus é um julgador irremediável. Não. Até porque se Deus fosse assim, tanto que a própria doutrina nos traz aquela visão completamente diferente de céu e inferno. O céu e o inferno seria um estado de consciência e não um lugar circunscrito, onde nós teríamos uma sentença muito mais implacável do que um do juiz terreno, onde as leis terrenas poderiam ser consideradas mais brandas do que a lei de Deus. Não. Né? Mas o que ele quer dizer é que as nossas provas devem ser... Tem provas que a gente tem que suportar, mas Deus tem sempre em conta a resignação. E é bom que a gente faça alguns apontamentos aqui. O fato da gente orar vai nos dar força. E eu vou aproveitar para fazer aqui uma colocação. Não é tão incomum a gente escutar algumas pessoas dizerem assim: estou tão triste, estou tão passando por um momento tão difícil que eu não consigo nem orar. Você, nunca mais eu lhe vi no centro, no templo, na igreja, enfim. Não, mas olha, eu estou tanto problema que eu não estou conseguindo nem ir para o centro. Não estou conseguindo ir para a igreja, não estou conseguindo ir para o culto. Eu não estou conseguindo orar. Então você perde a conectividade. E o pior, tem pessoas que esquecem de orar, ou oram apenas com palavras repetidas, quando está bem. Porque está tudo bem, né? Por que eu vou orar? Quando a oração, a gente já falou aqui, né? Ela tem um sentido de louvor, de petição, né? De requerimento, mas de agradecimento. Então tem gente que não ora, ou ora mal, quando está bem. Ora mal, eu digo, porque expressa a palavra sem nenhuma conectividade, sem nenhum sentimento. Às vezes deixa para orar quando está perto da hora de dormir. Aí já está quase com sono, aí está todo enrolado. Se for nesse tempo frio, está ruim, né? Porque já está pegando, quando eu vejo dormir, esqueci de orar. Até porque não existe um ritual para a gente orar. Né? Não, você tem que orar, falta de respeito orar quando está deitado. Não existe uma forma. Você pode orar deitado se você tiver com conectividade, com emoção, com sentimento. Mas se você, todas as vezes que deita, você cochila, então sente. Se você só consegue em pé, se levante. Mas não vai ser o fato de você orar ajoelhado, em pé, sentado, que vai fazer a diferença, mas o sentimento que emana daquele ato. Então por isso que ele diz aqui, o fato de orar vai mudar a natureza da nossa prova? Não, não vai mudar. Até porque a natureza da nossa prova é um aprendizado para nós. E o nosso Pai, um Pai amoroso, Ele sabe o que é preciso para nós. Às vezes um pai tem que suportar até uma cirurgia de um filho. Ele sabe que ele vai ser cortado, ele sabe que ele vai sofrer, ele sabe que vai fazer pós-operatório, mas ele sabe que aquela operação que ele vai ser cortado, que ele vai ser necessário para o filho se recuperar. E um pai suporta. Então, o nosso Pai, Ele sabe do que é preciso para nós. Então, não é que Ele, as nossas preces, vai fazer com que haja uma mudança naquilo que é necessário para nós, mas ela vai nos dar força, ela vai nos dar inspiração.
para que nós possamos ultrapassar essas dificuldades com muito mais resignação. Outra questão também, a gente falou anteriormente sobre orar pelo outro, e uma pergunta muito importante é a utilidade de orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E essa questão é muito bem colocada, porque alguns chegam a dizer, não, eu vi até eu passando por acompanhando uma pessoa que tinha desencarnado um parente dela. A gente estava com algumas pessoas e chegou uma pessoa de uma outra religião e alguém comentou no grupo que estava orando pelaquela pessoa desencarnada que era parente de uma conhecida nossa. E a pessoa de outra religião disse, não ore por ela. Ela não precisa mais, ore pelos parentes. Porque aquela pessoa, ou seja, já está com a sua... Ela não disse com essas palavras, mas traduzindo o que ela disse, ela quis dizer, ela já está com a sua sentença sacramentada, não precisa mais orar por ela. Ou seja, ou ela está no fogo do inferno, ou ela está, né, lá nas hastes celestiais. E aí, essa pergunta é muito importante. É útil orar pelos mortos? E a resposta da espiritualidade é mostrar exatamente o refrigério. Muitas vezes se provoca, muitas vezes não, provoca o arrependimento. Atrai os bons espíritos para poder fazer com que aquela pessoa possa sair, muitas vezes, de um estado de sofrimento. O exemplo do Mestre Jesus, porque ele orava pelos desencarnados. E acerca disso, eu me lembro de uma passagem de Divaldo, quando ele tinha o costume de orar. Tinha um caderninho que ele fazia uma oração e anotava aquelas pessoas que ele orava. E ele conta que certa feita ele estava viajando, acho de trem, alguma coisa assim, e ouviu no rádio uma reportagem de uma pessoa muito empolgada, porque vocês sabem que quando o locutor é muito emotivo, realmente nos emociona, chega até a levar a gente às lágrimas. E Divaldo estava muito compenetrado, mas aquela reportagem chamou a atenção. E era uma notícia de uma pessoa que havia se suicidado, ela havia se jogado num trem, porque estava desempregado, tinha muitos filhos, e desesperado, se jogou na linha do trem. E aquele repórter contou a história de uma forma tão emotiva, da situação do rapaz, que Divaldo ficou muito sensibilizado. E Divaldo começou a orar por aquele rapaz. Sempre colocou o caderninho dele e fazia as orações, incluindo, né, nas suas vibrações de bons pensamentos. E ocorre que, certa feita, o próprio Divaldo passava por um momento difícil, porque tem muita gente que diz, Divaldo, né, vive fazendo palestras, conhecido mundialmente, um palestrante e um orador espírita espetacular, que a gente sabe que ele é, que faz um trabalho espetacular, 50 anos lá na Mansão do Caminho, recuperando crianças e jovens com um trabalho magnífico, além disso, com vários livros psicografados, mas passa por um momento difícil, inclusive por momentos de críticas, né, de situações que abatem, principalmente uma pessoa que praticamente dedicou toda a sua vida em prol dos outros. Mas, assim como ele, como Chico, como Kardec, tem os seus momentos de tristeza, seu momento de introspecção. E ele estava num momento de muita tristeza mesmo, decepção com algumas pessoas, com algumas situações. E chegou às lágrimas, né, que é normal. E ele sentiu a presença de um espírito. E o espírito pediu a ele que ele não ficasse assim. E falando, não reconheceu aquele espírito. E quando perguntou, indagou, ele contou, relembrou. Isso tinha sido há muitos anos, o desencarne desse rapaz suicida. E como nem sempre todos que se suicidam, né, que a gente sabe que é um momento de equívoco muito grande, mas no caso desse rapaz, a família tinha ficado muito revoltada e ninguém lembrava dele. Quando lembrava era com raiva, né?
com decepção. E Divaldo teve aquele momento, e ele pediu: Divaldo, eu tenho uma gratidão muito grande por você, e você salvou, você me deu muito refrigério, muito alento com as suas orações. Então eu te peço para que você se renove, você se anime, porque tem uma multidão aqui de pessoas, de espíritos agradecidos ao seu trabalho. É lógico que nem todos estavam no caderninho de Divaldo, mas em virtude do trabalho magnífico que Divaldo faz, que já tem muitos encarnados também, os quais foram beneficiados pelo trabalho desse magnífico orador e devotado espírita, né? E aí a gente percebe nessa passagem de Divaldo o quanto essas preces trazem um refrigério, um sentimento de arrependimento, enfim. Outra pergunta também, outra questão também que está lá no Livro dos Médiuns, já comentei isso, vou passar uma passagem rápida, com relação às curas. Alguém poderia perguntar: será que a gente pode obter uma cura por meio da prece? E essa resposta está lá no Livro dos Médiuns. Sim, desde que Deus o permita, pode ocorrer a cura. No entanto, que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo, às vezes a situação é de que ele tem que passar por aquele. Às vezes a própria doença já é uma forma de cura, uma cura do espírito, porque a gente sempre foca a cura no corpo, né? Jesus falou muito sobre isso. Jesus falou muito sobre isso, né? Vai e não volta a pecar, né? A tua fé te curou, porque a gente sempre pensa em cura de corpos, mas pode acontecer também a cura do corpo, em que pese que se não houver uma mudança da alma, o corpo vai adoecer novamente. Mas é importante dizer que a oração, ela tem sim o poder de transformação para obter a cura. Eu também aponto uma questão importante. Existe uma coletânea, esse capítulo do Evangelho é o capítulo 27, é já no finalzinho do Evangelho. Ele, como é tudo muito organizado, Kardec também era muito organizado, ele faz essa coletânea de preces, não é um ritual, mas é uma referência, digamos assim, uma seleção que a espiritualidade fez para dar um norte, para que as pessoas possam se utilizar dessas preces, né? São preces gerais, preces para médios, preces para suicidas, preces para inimigos, são referências de prece. Eu acho que é muito importante a gente lembrar que existem essas referências no próprio Evangelho. E aí, lembrando uma grande prece, que é o Pai Nosso. Veja que o Pai Nosso, ela tem uma conexão de palavras simples. Foi a grande prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, e a gente, muito lógico que a gente tem que fazer o Pai Nosso, fazendo a conexão com as palavras, com cada palavra, o significado dela. Aí eu lembro recentemente, uma moça comentava sobre isso, que a mãe de uma amiga dela tinha aquele ritual de orar o Pai Nosso e a Ave Maria, o Pai Nosso, aqueles rosários, né? Não criticando nenhuma religião, mas do ritual, como muitas vezes pode trazer uma repetição sem sentido. Então ela disse que lembra dessa imagem da mãe fazendo vários rosários, que é aquele ritual, e quando acontecia alguma coisa, ela parava, dava aquelas sovas nas crianças, orando. Veja que loucura, né? Então, para mostrar como muitas vezes o ritual, ele, quando não há uma conexão, na verdade é uma perda de tempo, porque a pessoa está fazendo aqueles movimentos apenas repetitivos, e a gente tem que estar muito atento a isso. Então, outra questão também que eu fiz questão de apontar é a oração noturna, que, aliás, é uma coisa muito comum. Muitas pessoas deixam para orar, é muito bom, é importante, desde que a gente não pegue no sono antes de fazer a conexão, porque a gente faz uma emancipação, né? Há um desdobramento, o nosso espírito não fica dormindo com o corpo. Então, e outra coisa importante, a gente passa um terço da nossa vida dormindo. Se você viveu 60 anos, você passou 20 dormindo. Então, é muito importante que a gente possa... Tem quantas pessoas que vai assistir filme de terror, né? Ou assistir alguma novela, ou ler alguma coisa, ou entrar em conexão com rede social, que muitas vezes
e perde a oportunidade de você se preparar para essa viagem que a gente vai fazer, onde a gente pode ajudar na nossa evolução. Quando a gente vai no sono com a preparação adequada, a gente vai aurir vários conhecimentos, participar de palestras, né? E acordar renovado através do, que aliás é um tema muito bom, é um tema bom de Jean para trazer, que é o sonho e o sono, né? Ele pode trazer tantas inspirações para ajudar no nosso dia a dia. Então é importante a gente estar atento a essa prece noturna, em que pese que não é necessário apenas fazer a prece noturna. O importante é que, se possível, que ela aconteça. Então a gente falou sobre prece e doença, que é importante a oração de fé, né, e muitas vezes regenera a saúde. E um ponto importante, eu acho que eu já falei, é a prece, a eficácia, né? Será que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus? Será que ela vai ter mais eficácia? É claro que uma pessoa que tem um comportamento alinhado, lógico que não vai ser completamente alinhado, porque nós não somos perfeitos, mas um alinhamento, um esforço de alinhamento vai trazer um fervor. É lógico que a gente está querendo dizer com isso que uma pessoa que comete equívocos, ela não pode ter o merecimento da prece. Claro que ela vai poder orar, mas o merecimento daquele que ora com fervor, confiança e com comportamento compatível com a lei de Deus, ela vai ter, logicamente, né, a sua eficácia muito mais comprovada. E uma passagem interessantíssima para a gente fazer uma reflexão importante. Lá em Marcos, capítulo 11, versículo 24, a gente tem o seguinte, veja que vamos refletir sobre isso. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e vos será concedido o que pedires. Olha, alguém deve estar pensando assim, isso está lá em Marcos, capítulo 11, 24, Jesus disse isso, então vamos pedir, né? Seja o que for, vou repetir, seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Isso realmente foi dito por Jesus, só que a gente tem o pedido que ele diz, é pedir como Jesus pediu. E acerca disso, tem uma passagem, eu até trouxe aqui, lá no comentário de Emmanuel, que também que diz o seguinte, exatamente em louvor da prece, mostrando que muitas vezes a gente pede a cura de um ente amado, né? A gente pede o afastamento de uma prova, a gente pede que a sustentação de uma doença para que ela não aconteça, e muitas pessoas abandonam quando aquilo que a gente pede não acontece da forma que a gente quer. Por quê? Porque ainda somos muito infantis e a gente pede aquilo que a gente acha que tem que acontecer, só que muitas vezes aquilo que a gente pede não é o melhor para nós. Em outra passagem, Emmanuel diz que chegará um momento de maturidade que tudo que a gente pedir vai acontecer exatamente como a gente pedir, porque a gente vai ter maturidade, entendimento suficiente para que a gente possa pedir aquilo que é adequado para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. Por enquanto, muito do que a gente pede é completamente incompatível e adequado para o nosso crescimento. Eu também trouxe, eu não vou falar tudo que tem nessa mensagem, eu até tirei uma foto aqui para ler uma passagem para vocês de uma mensagem que está lá no livro Reportagem do Além Túmulo, que é intitulada A Crente Interessada. Nessa passagem é a história de uma senhora que ela está muito doente, já está no leito de morte, próximo ao desencarne, e ela, a família inteira, próximo a ela fazendo as orações, uma mulher que tinha professado anteriormente, ela tinha sido católica, passou pelo protestantismo e se tornou espírita.
e estava no leito de morte e fazendo as orações, né? Os familiares chorando, aquele clima mesmo já próximo ao desencarne. E ela se mostrando muito confiante, dizendo às pessoas que orassem, mas que tivessem fé, porque ela chegaria a hora que ela viria para poder passar uma mensagem de conforto, de restabelecimento, que ela acreditava que teria todo o encaminhamento da espiritualidade, e que ela confiava que a própria mãe dela ia receber ela lá no mundo espiritual. Bem, aconteceu o desencarne, né? E aí toda aquela comoção, no momento do velório, algumas pessoas comentando as benfeitorias, os aspectos positivos dela, outros, que sempre, infelizmente, acontece no próprio velório, alguns levantando alguns defeitos da senhora, mas ela quando chegou no mundo espiritual, ela passou um tempo sem ser recebida, e quando foi recebida pela mãezinha dela, ela, na hora, muito emocionada, abraçou a mãe, chorou, emocionada. Quando olhou o ambiente onde ela estava, ficou muito decepcionada. Era um ambiente extremamente limpo, mas um local muito humilde, uma choupana, um lugar muito... E ela disse: mamãe, como que agora a senhora, que foi uma mulher tão dedicada na fé religiosa, nos templos, está numa situação tão humilde? Isso ela dizendo com muita revolta. Aí a mãe disse: minha filha, eu aqui fui esclarecida e percebi muitos equívocos, e vislumbrando a minha passagem na Terra, percebi que fui muito tirana com os nossos serviçais, fui muito tirana com seu pai, fui muito enérgica e tirana no próprio tempo religioso. A mãe tinha sido católica, e o lugar que eu estou aqui é o lugar adequado para a minha situação espiritual. A mãe não ficou satisfeita, até porque, além da mãe, ela também estava naquele local, no mesmo local que a mãe estava, e pelo que ela percebeu no período que ela ficou lá, que ela iria continuar naquela situação. Então ela pediu para ser chamado o diretor espiritual da casa, para que ela pudesse indagá-lo o porquê da situação da mãe dela própria, uma vez que ela teria sido uma devotada religiosa, tanto no meio espírita como nos anteriores, que ela tinha sido católica e evangélica. O diretor a recebeu, ela fez as indagações com muita, digamos assim, com muito inconformismo, e ele disse: olha, nós permitimos que a sua mãe fosse lhe receber nas zonas inferiores. Qual é o descontentamento? Ela disse: olha, a minha condição, a condição da minha mãe. A minha mãe deveria estar numa situação muito mais confortável, assim como eu também, em virtude do trabalho de devoção que nós tivemos nos templos religiosos. E aí eu trouxe a passagem onde ele diz, onde ele pede para ser trazido as anotações acerca da existência dela aqui na Terra, que, aliás, é uma coisa que a gente tem que se preocupar: o que será que está anotado lá no nosso caderno, né? Então, foram trazido o livro, e o livro se intitulava, deixa eu só pegar aqui para vocês, o nome dela era Marcela, né? Marcela Fonseca, e o livro era Os Pensamentos, Atos e Ações de Marcela Fonseca. Aí ela disse: olha, mas tem um livro aqui, e quem escreveu esse livro? Você mesma é a autora desse livro. Vamos verificar o que é que tem no livro escrito na sua própria vida, né? Então, ele diz o seguinte: você assistiu no mundo 6.705 missas, quando ela era católica, 2.500 cerimônias de culto protestante, quando ela era evangélica, e 7.012 sessões espíritas. No entanto, é curioso notar
que seu coração nunca foi a esses lugares para agradecer a Deus ou desenvolver serviços de iluminação interior. Veja bem o que ele aponta, e é muito importante que a gente esteja atento a isso. Ela só ia para pedir, ela não ia para agradecer e nem para se oferecer a serviços de iluminação, ou seja, desenvolver algum trabalho na casa espírita ou no templo protestante ou católico. Não é desenvolver para aparecer, desenvolver para se iluminar. Seu único objetivo é sempre pedir ou reiterar solicitações, esquecendo que o Pai colocara inúmeras possibilidades e tesouros no seu caminho, recitando fórmulas, cantando hinos ou concentrando-se na editarão. Somente houve um propósito em sua fé: o pedido. O pedido, apenas isso. Tudo que ela fazia nos tempos, e olha que a lista de comparecimento dela, por isso que ela se achava tão importante, né? Porque ela não devia faltar uma missa, nem um culto e nem uma sessão espírita. Mudou rotulagens, mas não transformou seu íntimo. Ou seja, ela mudou de católica para protestante para espírita. Por isso que a gente diz, e é muito bonito a gente entender que o espiritismo diz que fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo. Não é o caminho que você escolhe, em que pese eu estar muito feliz com a fé raciocinada da doutrina espírita. Mas, ante o assombro de Marcela, ele continuou: é justo pedir. Quer dizer, ele não criticou o fato de pedir. É justo pedir. Você pode pedir. Não quer dizer que a gente não peça. A gente pode pedir. E que pesa que a gente ainda pede muita bobagem, né? Ainda. Mas ele não criticou, até porque a oração ela é um petitório também. É justo pedir, entretanto é preciso igualmente saber receber as dádivas e distribuí-las. Muitas vezes os pedidos são atendidos, mas o que é que a gente faz com esses atendimentos dos pedidos? A não ser em ações de proveito apenas próprio, como era o caso dela. A própria natureza oferece as mais profundas lições nesse sentido. Deus dá sempre. A fonte recebe as águas e espalha os regatos cristalinos. A árvore alcança o benefício da selva e produz flores e frutos. Quer dizer, ele dizendo que cada aspecto da natureza tem a sua função, como nós todos temos as nossas. E aí ele continua com vários exemplos. E aí ele diz, conclui o sábio orientador: não disponho de tempo para prosseguir na leitura. Finda esta, restituirá o volume aos arquivos da casa. Bem, a senhora Fonseca iniciou o serviço de recapitulação das próprias reminiscências, só terminou, quer dizer, ela ficou um tempo analisando o livro, né, que tinha sido escrito. Extremamente desapontada, restituiu o livro enorme e, após a encorajadora advertência do magnânimo diretor, explicou humilhada: sempre fui sincera em minha crença. Quer dizer, o que a gente pode pensar disso, gente? Que tem muita gente que está fazendo isso com sinceridade, mas não está evoluindo, não está se iluminando. E aí ela chorou. Sim, filha, mas a crença fiel deve ser lição viva do espírito do serviço. Então, aí ele continua, é muito boa a lição, é muito importante, porque aí ele começa, depois ele diz: vamos renovar as esperanças. Lógico que ela vai ter uma oportunidade de poder fazer, né, a reparação desses equívocos. Mas é importante a gente pensar uma passagem como essa, de muitas vezes os equívocos que acontecem com essas expressões apenas, né, que não levam a uma praticidade. Então, a gente vê daí o quanto é importante. Tem uma passagem também no livro da Esperança que Emmanuel diz isso. Aliás, isso é o finzinho de uma mensagem que está nesse livro aqui, o Evangelho por Emmanuel. Ele conclui com essa mensagem aí, que é uma passagem que diz o seguinte:
A oração dentro da alma comprometida, em lutas na sombra, assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer, né? O fato de você ter aqui um ambiente todo desarrumado, se você está tudo escuro, ninguém está vendo. Se ele coloca uma lâmpada, não é uma lâmpada que vai fazer com que aquilo ali se organize, mas vai mostrar, vai iluminar aquele caminho, aquele recinto, para que a gente possa saber por onde começar o serviço. Então, a prece, o fato de você apenas fazer a prece, não é suficiente, mas vai ajudar, vai inspirar, vai impulsionar, em que pese que a gente deve atuar. Porque às vezes a gente atua incompativelmente com aquilo que a gente está pedindo. Você está pedindo uma coisa, mas está agindo diferentemente daquilo que você está pedindo. Por isso que tem uma passagem no Evangelho que diz: ajuda-te, que o céu te ajudará. Então a gente tem que orar e agir. A oração nem sempre nos tira do sofrimento, mas sempre nos reveste de força para suportá-lo. E lá no livro Pensamento e Vida, ele diz: pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador e o Criador responde à criatura pelo princípio da reflexão espiritual, estendendo-lhe os braços eternos a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para os cismos da vida vitoriosa. Então, que possamos sair daqui refletindo sobre isso, sobre o poder da prece, que é muito grande. E a gente pode fazer a prece em momentos específicos, como a gente falou aqui, no momento de uma prece noturna. Eu quero contar uma experiência que eu tenho vivenciado. Eu tenho o hábito, que foi um hábito que eu adquiri não faz tanto tempo, mas que tem feito muita diferença. No meu ambiente de trabalho, no dia que eu não oro, junto com meus funcionários, né, que é uma equipe muito maravilhosa, parece que as coisas travam. Quando a gente ora, as coisas fluem diferente. Então, que a gente tem esse hábito da oração. É claro que não adianta apenas orar. A oração é importante junto com a ação. Mas a oração é essa conexão que a gente cria com o sentimento, com a conversa aberta com o Criador, ela abre portas para mudar a nossa vida. Então, que possamos fazer da prece algo corriqueiro da nossa vida. Quando acordar, quando dormir, né, em momentos específicos. Enfim, atuando na oração, né, e agindo para que a espiritualidade encontre em nós o serviço. Então, diante disso, que possamos nos compenetrar para orarmos, para finalizar essas reflexões que vão acalentar o nosso coração. Mestre Jesus amado, diante de Ti, como nosso guia, protetor, mestre amigo, nosso governador, te pedimos para que possamos sair daqui renovados, para que possamos seguir os Teus ensinamentos, para que possamos no dia a dia seguir esses Teus ensinamentos de luz e paz, para que possamos orar, fazer da nossa vida uma oração de conexão, de pensamento, mas principalmente de ação, no bem, no amor, na solidariedade, na paz, e que isso a gente possa se estender pelos nossos entes queridos, pelo nosso trabalho, na casa espírita, com os nossos amigos de outros irmãos de outras religiões, enfim, Senhor, que possamos estar em oração sempre. Que a paz permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja.